O nascer da guerra é invisível. Todo novo dia começa antes de o sol nascer. Antes de qualquer barulho, antes do primeiro pensamento, há um mover acontecendo no mundo espiritual. Enquanto o corpo descansa, o espírito já está sendo observado. Forças da luz e das trevas se movem, preparando o cenário para o que virá. E quando você desperta, não é apenas um novo dia, é um novo campo de batalha. Porque o inimigo não dorme, ele planeja. E quem acorda sem oração desperta desarmado diante de um campo invisível de guerra espiritual. Muitos acreditam que o dia começa quando o relógio desperta, mas, para Deus, o dia começa quando o homem se levanta com propósito. A primeira atitude define o território. Quando você ora, o céu toma o comando. Quando você se cala, o inimigo tenta ocupar o espaço. Cada amanhecer é uma disputa silenciosa pelo teu destino. É por isso que o Espírito Santo desperta os que o amam antes mesmo do sol nascer, para colocá-los em posição. A oração da manhã não é rotina, é posicionamento espiritual. Há uma batalha que não se vê, mas que decide tudo o que se vê. É nesse campo invisível que as palavras têm peso, que as intenções ganham forma, e que as escolhas definem vitórias ou derrotas. O inimigo sabe disso, por isso ele luta para que você acorde distraído, atrasado, apressado. Ele não teme o teu esforço, teme a tua comunhão. Ele sabe que quando um cristão começa o dia de joelhos, o inferno inteiro é avisado de que aquele dia já tem dono. A guerra invisível acontece em silêncio, mas é vencida em autoridade. A tua oração não apenas protege o teu caminho, ela abre portas e fecha brechas. Quando você ora antes de agir, Deus age antes de você. A cobertura espiritual que vem da oração matinal é como uma muralha invisível que acompanha cada passo teu. Enquanto outros começam o dia tentando resolver, você começa o dia entregando. E quem entrega o controle a Deus nunca perde o rumo. O Espírito Santo quer te lembrar que não há neutralidade nessa guerra. Quem não se cobre é exposto. Quem não se posiciona é vulnerável. O inimigo não ataca apenas os fracos, ele ataca os distraídos. E é por isso que esta oração de proteção e livramento não é apenas uma palavra, é uma convocação. O céu está te chamando para despertar antes que o dia desperte. Porque, no reino espiritual, quem se levanta primeiro governa o ambiente. Quando você começa o dia buscando a presença, o céu te entrega direção. Quando você se cobre com oração, Deus cobre o teu caminho com livramento. A batalha de cada dia é vencida antes que o sol apareça, no momento em que o teu coração decide que não quer andar sozinho. E é nesse instante que a presença do Espírito Santo começa a agir, transformando o invisível a teu favor. O Espírito te chama agora para entender que cada manhã é um altar. Cada amanhecer é uma nova chance de colocar o dia nas mãos certas. Porque quem começa o dia com Deus termina o dia em paz. Essa é a chave da proteção espiritual. Entender que o mundo natural apenas reflete o que já foi decidido no mundo espiritual. E é por isso que a tua primeira oração da manhã não é opcional, é essencial. Hoje, o Espírito Santo te desperta para estar entre os que se levantam antes do sol, não para correr, mas para orar. Ele quer que você entenda que o dia não começa quando você abre os olhos, mas quando teu espírito se alinha com o céu. Porque é nesse alinhamento que o inimigo perde o poder e o dia começa debaixo da cobertura do Altíssimo. A porta da manhã. Quando o primeiro minuto define o resto do dia, todo amanhecer é uma porta espiritual. Quando você desperta, essa porta se abre, e o que você faz nos primeiros minutos define o ambiente que vai te acompanhar até o final do dia. A forma como você começa a manhã decide se o céu ou o mundo dominará a tua atmosfera. A primeira palavra que sai da tua boca, o primeiro pensamento que ocupa a tua mente, o primeiro gesto do teu corpo, tudo se transforma em um código espiritual que autoriza uma presença a te acompanhar. Por isso, a oração da manhã não é um costume religioso, é um ato de autoridade. Deus te deu o poder de consagrar o tempo. Cada amanhecer é uma oportunidade divina de consagrar o dia antes que o inimigo o contamine. Quando o cristão se levanta e declara: Senhor, este dia é teu,
o céu toma posse da agenda. Mas quando o homem se levanta sem consciência espiritual, o dia começa sem direção, e as forças do caos encontram espaço para agir. É por isso que o Espírito Santo insiste: nunca inicie o dia sem falar com Deus. Porque o silêncio do homem se torna o ruído do inimigo. O primeiro minuto da manhã tem mais poder do que muitas horas mal gastas durante o dia. É nesse momento que o coração está mais vulnerável, a mente ainda está sendo formada, e o espírito está mais sensível à presença. O inimigo sabe disso e tenta te roubar justamente nesse instante, com distração, pressa, notificações e pensamentos aleatórios. Ele sabe que, se roubar tua atenção na primeira hora, enfraquece tua comunhão pelo resto do dia. Mas quem começa o dia orando, destrói a estratégia antes que ela se forme. O Espírito Santo quer que você entenda que amanhã não é apenas o início do relógio, mas o início da colheita. Tudo o que você planta ao acordar floresce nas horas seguintes. Se planta ansiedade, colhe confusão. Se planta oração, colhe direção. O primeiro minuto da manhã é o momento mais fértil do espírito. É ali que as sementes do dia são lançadas. E quem decide semear fé nesse tempo garante que o resto do dia será regado pela presença de Deus. Quando você começa o dia com oração, algo poderoso acontece no invisível. O teu espírito se realinha, a tua mente se fortalece, e o teu coração se torna campo de paz. O Espírito Santo começa a organizar o que parecia desordem, e você passa a enxergar o que antes te confundia. É como se o céu soprasse dentro de ti a estrutura para suportar qualquer adversidade. A oração matinal é o código que ativa o reino de Deus ao teu redor. A porta da manhã não se abre para todos da mesma forma. Há quem a abra com murmuração, há quem a abra com pressa, há quem a abra com adoração. E o que sai da tua boca nesse momento define o que entra na tua vida durante o dia. Por isso, o Espírito te chama a consagrar a manhã como altar. Acordar com propósito é o mesmo que dizer: Senhor, antes que o mundo fale comigo, quero ouvir tua voz. O poder do primeiro minuto é a chave da cobertura espiritual. Ele define se o dia será guiado pela carne ou pelo Espírito. E quem entende isso, nunca mais desperta distraído. Porque todo amanhecer é um portal, e quem o entrega a Deus, o transforma em proteção. Hoje, o Espírito Santo quer te ensinar a abrir o dia corretamente. Não com preocupação, não com correria, mas com reverência. Porque quem abre o dia com oração fecha a porta para o mal. A mente como campo de proteção antes de proteger o corpo, é preciso blindar a mente. É ali que a guerra espiritual começa todos os dias. O inimigo não precisa tocar o teu corpo para te ferir, basta alcançar teus pensamentos. É por isso que o primeiro ataque do dia raramente é físico, ele é mental. Ele começa com preocupações, memórias, inseguranças, comparações, pensamentos repetitivos e medos sutis. Tudo o que o inimigo precisa é de uma brecha na mente para instalar a dúvida. E uma vez que a dúvida entra, ela enfraquece a fé, silencia a oração e apaga a sensibilidade ao Espírito Santo. A mente é o campo onde o espírito e a carne disputam domínio. Se a mente acorda cheia de pensamentos humanos, o espírito se cala. Mas quando a mente desperta focada em Deus, o espírito encontra espaço para guiar. É por isso que a primeira oração do dia não é um ritual, é uma blindagem. Quando você ora pela manhã, o Espírito Santo coloca sobre você o capacete da salvação, e o teu pensamento começa o dia filtrado pela verdade. A fé se torna a lente que separa o que é real do que é engano, e a paz de Deus se torna o escudo invisível contra tudo que tenta te desequilibrar. O inimigo sabe que não pode impedir o plano de Deus, mas pode tentar confundir quem o carrega. Ele usa distrações e pensamentos sutis para desviar tua atenção do propósito. Ele quer te cansar logo cedo, quer te fazer acordar com medo, com pressa, com culpa. Mas o Espírito Santo quer te ensinar a fazer da mente um altar, não um campo de ruído. Quando você decide entregar os pensamentos a Deus logo ao acordar, o caos perde força. Porque uma mente entregue se torna território do Espírito.
Cada pensamento é uma semente espiritual. Os que você rega pela manhã determinam o tipo de fruto que colherá à noite. É por isso que o Espírito quer te lembrar: não permita que a primeira voz que fale contigo seja a do mundo. Desative o ruído, feche as portas da ansiedade, e comece o dia ouvindo o que vem do alto. Porque quem deixa Deus ser o primeiro a falar, garante que o inimigo será o último a agir. A mente é a muralha da alma. Se ela for fortalecida em Deus, nenhum ataque te desestrutura. A oração da manhã é o momento em que o Espírito coloca fundamentos sob o teu pensamento. É como se ele dissesse: antes que o dia te pressione, quero te firmar. Quando você se conecta com o céu ao despertar, o medo perde o domínio. E o que antes te desequilibrava passa a não ter mais poder, porque a tua mente foi revestida pela presença. A proteção espiritual começa na forma como você pensa. Se o pensamento é santo, a decisão é segura. Se o pensamento é puro, a direção é clara. É por isso que a oração não deve ser apenas palavras, mas alinhamento mental. O Espírito Santo quer te ensinar a pensar com a mente de Cristo. Ele quer te mostrar que o controle do dia não está nas circunstâncias, mas no foco. Quem governa a mente governa o dia. Hoje o Espírito te chama para blindar o teu interior antes de enfrentar o exterior. Ele quer te cobrir com a paz que excede todo entendimento, aquela que não depende de como o mundo está, mas de quem está em você. Quando a mente está em Deus, o corpo segue em paz. Acordar sem orar é como sair para a batalha sem armadura. Mas acordar em oração é como colocar o capacete da salvação e declarar: nada que vier de fora vai dominar o que já está firmado por dentro. A palavra que cria escudos, toda palavra dita com fé carrega poder criador. Quando o cristão fala, o céu reage. A voz de quem crê não é apenas som, é espada. É por isso que a oração não é uma simples conversa, ela é uma declaração de autoridade no mundo espiritual. Cada frase dita em comunhão com Deus constrói escudos invisíveis ao redor da tua vida. É como se cada palavra se transformasse em muralha, em barreira, em luz que repele toda sombra. Quando você ora, você dá forma à proteção que o Espírito Santo ativa sobre ti. O inimigo tenta roubar esse entendimento porque sabe que, quando você se cala, o mundo espiritual fica em silêncio ao teu redor. Ele quer te convencer de que as tuas palavras não têm força, mas o Espírito Santo te lembra que há poder na tua boca. Quando você diz: Senhor, guarda o meu caminho, anjos se movem. Quando você declara em nome de Jesus, nenhum mal me tocará, o inferno recua. Quando você fala em fé, o invisível obedece. É por isso que Deus não quer apenas que você acredite, Ele quer que você declare. A palavra de Deus é viva, e quando você a pronuncia, ela se torna espada de duplo corte. Ela corta o medo e destrói o engano. Quando a palavra é liberada com fé, ela cumpre propósito. O problema é que muitos usam a boca para se defender dos homens, mas não para declarar vitória diante de Deus. Esquecem que o mesmo poder que criou o universo está disponível em cada oração feita com verdade. O Espírito Santo quer que você entenda: o céu escuta cada palavra que sai de um coração alinhado com o trono. A oração da manhã é o momento em que você começa a construir seus escudos com palavras. Cada declaração de fé é uma muralha ao teu redor. Quando você diz: Senhor, cobre-me com teu sangue, um cerco de proteção é formado. Quando você diz: guarda minha mente, o meu lar, a minha família, o Espírito envia cobertura. A voz humana, quando alinhada à vontade divina, se torna o instrumento mais poderoso do universo. Há uma diferença entre pedir e declarar. Pedir é esperar que algo venha, declarar é trazer o que já existe no reino espiritual para o mundo visível. A declaração de fé é o ato de transformar promessas em realidade. E o Espírito Santo quer te ensinar a orar declarando, a falar como quem sabe que o céu está ouvindo, a se posicionar como quem entende que cada palavra dita em fé cria barreiras que o inimigo não pode atravessar. A tua boca é o portão da tua proteção. Se dela saem palavras de medo, o medo te cerca. Mas se dela saem palavras de fé, a fé te blinda.
É por isso que o Espírito te convida a usar tua voz como ferramenta de guerra. Não se trata de repetir frases prontas, mas de liberar verdades espirituais com convicção. Quando o cristão declara com autoridade, ele muda o ambiente. O Espírito Santo se move, a atmosfera muda, e o impossível começa a se alinhar. A palavra falada é a tua assinatura no reino espiritual. O que você declara pela manhã se torna o decreto que rege o teu dia. Por isso, fale com convicção, ore com firmeza, declare com fé. Porque quando você fala a linguagem do céu, o inferno se cala. O Espírito Santo está te dizendo: usa tua voz. Porque há poder na tua confissão, há livramento nas tuas palavras, há vitória nas tuas declarações. O céu responde à fé falada, e o dia inteiro se dobra diante de quem começa a manhã declarando a verdade de Deus. O anjo que caminha à frente existe um princípio espiritual que muitos ignoram. Todo aquele que ora com fé nunca caminha sozinho. Quando o cristão se levanta pela manhã e entrega o seu dia a Deus, o céu envia cobertura. Anjos são designados, caminhos são preparados e o mal é interceptado antes mesmo de se aproximar. O Espírito Santo não apenas te acompanha, ele envia a presença dele adiante, abrindo caminho antes que teus pés o alcancem. Quando você ora pedindo proteção, não está apenas sendo ouvido, está sendo escoltado pelo poder divino. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Essa não é uma metáfora poética, é uma realidade espiritual. A cada dia, há batalhas invisíveis sendo travadas a teu favor. Livramentos que você nunca verá, porque Deus os resolveu antes de chegarem até ti. O acidente que não aconteceu, o atraso que te salvou, a ligação que falhou, nada disso é acaso. São sinais silenciosos de que o Espírito Santo te cobre com vigilância constante. Enquanto você dormia, Deus já preparava o teu amanhecer. Enquanto você ora, Ele já envia o socorro. Quando você entrega o dia ao Senhor, Ele não apenas te guarda, Ele coloca anjos para te acompanhar nos detalhes. Eles vão à tua frente, neutralizando armadilhas, fechando portas erradas, desviando ataques que você nunca perceberia. E é por isso que o inimigo teme um cristão de oração, porque onde ele tenta colocar laços, o Espírito Santo envia libertação. Cada passo dado sob cobertura divina é protegido por uma presença que o mundo não pode ver, mas o inferno reconhece. O anjo que vai à frente é o símbolo da providência. Ele prepara o terreno, abre passagem no meio da confusão, transforma obstáculos em caminhos. Quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, Deus disse: o meu anjo irá diante de ti. E essa promessa continua viva hoje. Quando você ora pela manhã, o Espírito envia anjos para se antecipar às tuas batalhas. Eles não apenas te guardam, mas também criam oportunidades, conectam encontros, afastam o perigo e conduzem um propósito. A oração da manhã é o momento em que você libera essa escolta celestial. É o instante em que você diz: Senhor, toma o controle de tudo. E, no mesmo momento, o céu se move. O anjo que caminha à frente não se atrasa, não se distrai e não se cansa. Ele vai antes de ti, e o Espírito Santo vai contigo. Essa é a dinâmica da presença de Deus. Ele é o guia e também o guardião. Mesmo quando você sente medo, há anjos ao teu redor. Mesmo quando tudo parece incerto, o caminho já está sendo preparado. Deus nunca deixa um filho enfrentar o dia desprotegido. O que falta não é cuidado, é percepção. Há anjos se movendo agora mesmo a teu favor, mesmo que teus olhos não vejam. E toda vez que você ora pedindo cobertura, o céu responde com movimento. O Espírito Santo quer te lembrar que o anjo à frente não é um símbolo de sorte, mas uma manifestação da aliança. Quando você caminha com Deus, o mal não te surpreende, porque ele sempre chega primeiro. O anjo à frente é a confirmação de que Deus não apenas te protege, mas te precede. Ele já esteve no teu amanhã e voltou para garantir que tudo vai cooperar para o teu bem. O dia que começa com oração nunca será comum, porque quem entrega o caminho a Deus é acompanhado por quem o construiu. O anjo vai à frente, o Espírito caminha contigo,
e o mal fica para trás. O livramento invisível. Deus vê o que você não vê. Há uma dimensão espiritual em movimento constante, onde o cuidado de Deus se manifesta antes mesmo que o perigo se revele. Todos os dias, o Espírito Santo trabalha no invisível, anulando planos, desviando ataques e te protegendo de situações que nunca saberás que existiram. O verdadeiro livramento, na maioria das vezes, não é visto, é percebido apenas pelo coração que ora e confia. É a estrada que você não pegou, o convite que você recusou, o atraso que irritou mas te salvou, a oportunidade que parecia boa, mas Deus bloqueou porque via além do que teus olhos conseguiam enxergar. Deus está no controle até dos imprevistos. Ele se move nas entrelinhas dos acontecimentos, nos detalhes que o homem chama de coincidência, mas o céu chama de providência. O Espírito Santo opera como um comandante invisível, conduzindo teus passos com precisão divina. Enquanto você reclama do atraso, ele te livra de algo que aconteceria minutos à frente. Enquanto você lamenta uma porta fechada, ele fecha o caminho que te destruiria. O livramento não é ausência de luta, é presença de propósito. É quando o mal tenta agir, mas o céu intervém. Há livramentos que vêm de forma silenciosa, sem aviso, sem luzes, sem som. São mãos de Deus movendo situações de forma discreta, porque o amor dele não precisa de palco, apenas de fé. É nesse lugar de confiança que o cristão aprende a agradecer não apenas pelo que Deus fez, mas pelo que ele impediu. Porque o verdadeiro poder da oração não está apenas em pedir proteção, mas em reconhecer que ela já está em ação. O Espírito Santo quer te ensinar a enxergar o invisível. Ele quer te fazer perceber que o controle dele vai além do teu entendimento. Às vezes, o que você chama de perda é livramento. O que parece atraso é redirecionamento. O que soa como silêncio é Deus te guardando de algo que poderia te ferir. Ele vê o que você não vê, ouve o que você não escuta e age onde você jamais poderia agir. E tudo isso acontece porque a tua oração pela manhã autorizou o céu a trabalhar a teu favor. Quando você ora, Deus não apenas te escuta, ele se antecipa. O livramento é a resposta silenciosa da fé. O Espírito Santo não precisa te explicar o que está fazendo, ele só precisa que você confie. Porque a proteção divina não é negociada pela lógica, é sustentada pela fé. Quem ora, entrega. Quem entrega, descansa. E quem descansa, é protegido. O inimigo planeja no oculto, mas Deus intercepta antes que chegue a luz. Ele desmonta planos, confunde estratégias e cancela armadilhas. E o mais belo de tudo é que, muitas vezes, o cristão não verá o que foi evitado, porque o maior sinal de um bom livramento é que ele não aconteceu. O Espírito quer te lembrar hoje que a tua vida não está à deriva. Há anjos guardando as tuas saídas e entradas, há mãos celestiais ajustando o que parecia perdido, há uma presença constante moldando o teu caminho. E mesmo quando parece que nada está acontecendo, o céu está em movimento. Deus trabalha no silêncio, mas o silêncio dele é ação. Por isso, ao orar pela manhã, não ore apenas pedindo proteção, ore agradecendo pelo livramento que já foi liberado. A gratidão abre os olhos espirituais e te faz enxergar a fidelidade divina nas pequenas coisas. Deus vê o que você não vê, e enquanto você vive o hoje, Ele já está garantindo o amanhã. Quem caminha com o Espírito Santo não precisa ver para crer, porque vive cercado por uma graça que trabalha em silêncio, mas age com poder. E todo aquele que confia nessa proteção vive em paz, porque sabe, antes que o mal chegue, Deus já passou por lá. A oração como armadura. O momento profético chega ao ponto em que a oração deixa de ser apenas palavras e se torna armadura. É nesse momento que o Espírito Santo começa a revestir o cristão com autoridade. Cada frase dita em fé se transforma em proteção, cada palavra se torna escudo, cada declaração se ergue como espada espiritual. Quando o cristão ora pela manhã com entrega e convicção, ele não está apenas pedindo a bênção de Deus, está se vestindo de poder. A oração é o ato em que a fraqueza humana se une à força do céu. É o instante em que o invisível começa a responder.
O Espírito Santo quer que você entenda que a oração não é uma reação ao medo, é uma arma contra o mal. O inimigo teme o cristão que ora, porque sabe que, a cada palavra pronunciada, a luz se expande e as trevas recuam. A oração feita com fé pura é um decreto espiritual. Ela muda atmosferas, realinha caminhos, fecha brechas e ativa o mover dos anjos. Quando você ora dizendo Senhor, cobre-me com teu sangue, uma barreira é levantada. Quando você declara nenhum mal me tocará, o inferno é lembrado de que você tem dono. É nesse momento que a oração deixa de ser conversa e se torna guerra santa. O Espírito começa a agir, não apenas te ouvindo, mas te armando. É o momento em que você diz, com autoridade espiritual, hoje, nenhuma seta do inimigo prosperará. E enquanto essas palavras ecoam na terra, o céu responde. Os muros invisíveis se erguem, os ataques são interceptados, e a presença de Deus cobre o teu ser. A oração é o manto que o Espírito coloca sobre ti. Ela não muda só o ambiente, muda quem você é dentro dele. Você pode acordar cansado, confuso ou aflito, mas quando começa a orar, a tua alma é fortalecida. É como se o Espírito dissesse, agora você está pronto. A fraqueza se transforma em coragem, o medo em fé, a ansiedade em paz. A armadura espiritual não é algo que se veste com as mãos, mas com as palavras. E quando ela é colocada, nenhum mal tem poder de penetrar. Este é o momento profético. O instante em que o Espírito Santo quer que você ore não com medo, mas com autoridade. Ele quer que você declare com fé, hoje o Senhor vai à minha frente. Nenhum mal chegará à minha casa. Toda seta será desviada. Toda palavra contrária será quebrada. E quando isso é dito com convicção, o céu confirma. O que foi dito na terra é selado no alto. A oração da manhã é o teu treinamento diário para a vitória. É ali que o Espírito te lembra quem você é, um filho de Deus com autoridade sobre o mal. Quando você se ajoelha, o inferno se curva. Porque quem começa o dia de joelhos, passa o dia de pé. A verdadeira força do cristão não está em quem ele é, mas em quem ora por ele. O Espírito Santo quer te envolver agora nessa atmosfera. Ele quer te fazer sentir o revestimento celestial. Feche os olhos e diga, Senhor, cobre-me com teu Espírito. Sinta a presença tomando o lugar da dúvida, o peso se transformando em paz, o medo sendo trocado por confiança. É isso que a oração faz, ela cria escudos que o mundo não vê, mas o inimigo teme. O cristão que entende o poder da oração da manhã vive protegido. Porque quem se cobre antes de sair, anda sob o manto da graça. O Espírito te diz hoje, não saia de casa sem a tua armadura. Porque a oração não é apenas uma palavra dita, é a marca do Deus vivo sobre quem pertence a Ele. A atmosfera do céu sobre o teu dia quando a oração termina, algo muda. O ambiente, que antes parecia comum, começa a ser preenchido por uma presença invisível, mas real. O Espírito Santo se move e a atmosfera do céu desce sobre a tua vida. O ar se torna leve, a mente se aquieta, o coração encontra paz. O que era preocupação se dissolve, o que era medo perde força. Essa é a manifestação silenciosa da presença de Deus, a resposta que não vem em palavras, mas em sensação, em certeza, em descanso. A presença do Espírito é como um vento que limpa e reorganiza tudo. Quando ele vem, o caos interior se ordena, as emoções se alinham e a alma volta ao equilíbrio. A paz dele não é apenas ausência de conflito, é uma força viva que domina o ambiente e muda o rumo do dia. Quem começa o dia debaixo dessa atmosfera caminha diferente. Há serenidade no olhar, firmeza nas palavras, discernimento nas decisões. Porque quando o céu governa a mente, nada na terra pode roubar a calma. O Espírito Santo quer que você entenda que a oração não termina quando você diz amém. Ela continua fluindo em ti. A cada respiração, ele renova a força. A cada passo, ele confirma a presença. É como se o céu deixasse uma marca sobre quem orou com sinceridade, uma fragrância espiritual que te acompanha onde quer que vá.
As pessoas talvez não saibam explicar, mas percebem. Elas sentem algo diferente. Isso é a atmosfera do céu sobre ti. Quando a presença de Deus te envolve, o mal não encontra espaço. A mente, antes vulnerável, agora está guardada. O corpo, antes cansado, é sustentado. E a alma, que antes temia o futuro, passa a caminhar confiante. A atmosfera do céu não apenas protege, ela atrai o que é puro e repele o que é destrutivo. É o escudo invisível que te cobre e o manto que te identifica como filho do Altíssimo. O Espírito Santo deseja que essa presença não seja um momento isolado, mas um estado permanente. Ele quer que a tua manhã de oração se estenda pelo resto do dia. Que o mesmo fogo que te aqueceu na oração continue aceso nas tuas conversas, nas tuas atitudes, nas tuas decisões. A presença de Deus é o verdadeiro combustível do propósito. Ela é o ar espiritual que sustenta o teu espírito. A atmosfera do céu não depende do lugar onde você está, mas da condição do teu coração. Se o coração está aberto, o céu entra. E quando ele entra, tudo se transforma. Aonde você for, leve essa presença. Que o teu ambiente de trabalho se torne altar, que as tuas palavras sejam sementes de paz, que a tua postura seja reflexo da luz. Hoje o Espírito Santo te convida a carregar essa atmosfera por onde passar, a não deixá-la presa na oração, mas a levá-la contigo em cada gesto e decisão. Porque quando o céu caminha contigo, o inferno recua. Quando a presença te cobre, o mal se desarma. E quando o Espírito habita, o impossível se curva. A atmosfera do céu é o resultado da comunhão verdadeira. É o selo visível do invisível. E quem aprende a viver debaixo dela, não teme o dia, porque sabe que, onde quer que vá, o céu já chegou primeiro. A declaração final. O dia começa sob a cobertura do Altíssimo. Chegou o momento de selar tudo o que foi declarado, de afirmar com autoridade espiritual que este dia pertence a Deus. O cristão que ora pela manhã não inicia apenas uma rotina, ele estabelece governo. É neste instante que o Espírito Santo toma o centro da tua jornada e declara, no invisível, que nada poderá tocar aquele que está debaixo da cobertura do Altíssimo. As tuas palavras, unidas à fé, se tornam decreto. E o céu reconhece o som da tua voz, porque é o som de quem confia. Ao declarar o domínio de Deus sobre o teu dia, você não está apenas pedindo proteção, está ativando aliança. O Espírito Santo se move para cercar tua vida de propósito, tua mente de sabedoria, e teu caminho de livramento. Onde houver ciladas, ele enviará confusão ao inimigo. Onde houver armadilhas, ele enviará escape. Onde houver escuridão, a luz dele se acenderá. Porque a presença de Deus não é apenas um abrigo, é autoridade. Levante no coração esta verdade. Quem começa o dia com oração, não o termina em derrota. Aquele que confia no Senhor já está guardado. Ainda que o dia traga desafios, o teu espírito permanecerá firme. Porque o mesmo Deus que te cobre ao amanhecer é o que te sustenta até o entardecer. Ele é o Deus das primeiras horas e o Senhor das últimas. Nenhum mal chega onde o sangue do Cordeiro foi declarado. Faça agora a tua declaração de fé. Hoje, Senhor, eu coloco meu dia em tuas mãos. Que cada passo que eu der seja guiado pelo teu Espírito. Que nenhuma palavra contrária prospere, que nenhum mal ultrapasse o teu cerco. Eu declaro que este dia está selado pela tua presença e guardado sob as tuas asas. Sinta o peso espiritual dessas palavras. O que você acabou de dizer não é apenas uma prece, é um ato de governo. O céu responde ao som da fé. Anjos se posicionam, o ambiente se alinha, a paz toma forma. E a tua alma percebe, o dia já começou, mas o controle está nas mãos certas. O Espírito Santo quer que você siga com essa certeza no coração, onde há oração, há direção. Onde há fé, há proteção. E onde há entrega, há vitória. Que este seja o teu decreto. O meu dia começa e termina no abrigo do Altíssimo. Agora, siga em paz. Caminhe com confiança.
Porque quem começa o dia sob a cobertura de Deus carrega o céu dentro de si.